Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de subir o espigão devagar para não sacrificar os animais e andar um pouco mais até avistar o casarão da Fazenda do Grotão, a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV venceu o último trecho de estrada e entregou a boiada na mangueira na hora aprazada. Mas a pionada, em vez de descansar, resolveu comemorar em porfia violeira o fim da jornada. E assim a gente anuncia, para começar essa lida cantadeira, a recitação da prosa abrideira do dia. O Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior divulgou nesta segunda-feira o seu balanço a respeito das exportações de carne bovina in natura em julho. E o resultado deixou o povo do setor ainda mais desacorçoado com o rumo que foi tomado pelo mercado. De acordo com o relatório distribuído na praça, o tanto de carne que foi despachado para o estrangeiro ficou em 90.540 toneladas, com um ridículo, desmilinguido e irrelevante aumento de 0,04% na comparação com junho deste ano. Já em relação a julho do ano passado, o que aconteceu foi uma despinguelada de nada menos que 23%. Por esse tanto de mercadoria, os frigoríficos brasileiros receberam 416 milhões e meio de dólares, 4,6% a mais do que no mês retrasado. Na comparação com o mesmo período de 2014, logicamente o faturamento também apresentou um tombo muitíssimo dolorido, que chegou a 27,1%. Menos ruim foi o que aconteceu com o preço médio da carne brasileira no mercado internacional, que no mês passado ficou exatamente em 4.599 dólares e 79 centavos por tonelada, o que representou uma alta de 4,6% sobre junho desse ano, mas uma queda de 5,4%, emparelhando o resultado com o de julho do ano passado. Fazendo a conta dos 7 primeiros meses do ano, o Brasil embarcou até agora pouco mais de 581.300 toneladas, o que dá 18,8% a menos do que no mesmo período de 2014. Enquanto isso, o dinheiro apurado pelos exportadores brasileiros desde janeiro somou 2.504 bilhões de dólares, com uma redução de 23,3% na mesma comparação. Isso porque, de lá para cá, o preço médio do nosso produto caiu 6,6%. Assim mesmo, apesar da decepção pela demora na recuperação, tanto o pessoal do governo quanto os representantes dos frigoríficos continuam acreditando que o mercado vai fazer o devorteio e daqui para frente a situação vai melhorar, principalmente por conta da retomada das vendas para a China e da abertura dos Estados Unidos para a nossa carne in natura. Tomara que eles tenham razão de manter essa esperança, mas o problema é que mês a mês a realidade está contrariando essa previsão e está cada vez mais difícil de acreditar na possibilidade dessa mudança. No mundo inteiro, a demanda e os preços do leite estão despinguelados na descida da ribanceira, mas a previsão dos especialistas é de que o carretão vai começar a fazer o devorteio a partir do ano que vem. Aí, quando isso acontecer, o produtor brasileiro vai poder voltar a disputar espaço no mercado internacional. Mas para entrar nessa briga, antes a gente carece de melhorar a qualidade do nosso produto, né? E a respeito deste assunto, o companheiro Tobias Ferraz conversou com o engenheiro agrônomo Maurício Palma Nogueira, diretor da Agroconsult. Acompanhe. Pois é, e o Maurício acompanha o mercado de corte e o de leite também, né? Ô Maurício, qual que é a tendência aí do leite no mercado internacional? Vamos começar com o internacional. É de subir preço, é de ter maior consumo, menos consumo, cai o preço, como é que fica? Bom, mercado internacional, nós voltamos para o patamar abaixo da média, em torno de 20%, 25% abaixo da média histórica na Oceania, média histórica de 97 até hoje, em torno de 13%, 15% aí no oeste europeu. São patamares que a gente não esperava ver tão cedo, né, o leite voltar. Né? O que explica toda essa queda? Alguns países recuperaram a produção que tinha se reduzido em anos anteriores, né, em 2013, 2014. Nós tivemos um aumento na oferta desse ano, crise em diversos países, problema comercial, então um monte de comercializações que não estão sendo realizadas, isso contribuiu para derrubar o preço do leite em dólar, além de toda a dinâmica das moedas de diversos países, inclusive a brasileira, né? Então tudo isso atrapalha, Tobias. Agora, em termos de volume,
a gente não corta a tendência de um aumento mundial no consumo que vem junto com aquela toda a tendência de urbanização e de enriquecimento dos países mais pobres. Nós temos dados do FMI já pesquisado aí em época de crise, que em 10 anos nós vamos ter o PIB nos países em desenvolvimento 50% maior do que foi em 2014. Né? Então isso é uma riqueza grande que vem nos países onde o consumo tem que aumentar. Né? Então o consumo de leite, a tendência é que a gente volte a ter crescimento, volte a ter valorização aí no mercado internacional nos próximos anos, não sabemos quando ainda. Então faz sentido essa ideia do governo federal de estimular a melhoria da qualidade, o aumento da produção, da produtividade de leite, com foco na exportação futura? Faz todo sentido, Tobias. Uma das coisas que sempre me incomodou em todos os anos aí que eu analiso o mercado é projeções que apontam o Brasil como um grande importador de leite. Pô, não dá para entender, né? Agora, isso é muito mais interno do que externo. O Brasil precisa trabalhar muito direito. É interessante que a gente fez uma análise agora recentemente e comparou os dados do IBGE com os dados do CPEA de captação. Então, do CPEA, em 2015, está aumentando a captação em relação a 2014 e o IBGE caindo. Né? Os dados não são contraditórios, são públicos diferentes, são análises diferentes. E o que isso mostra, Tobias? O que parece que está acontecendo? Parece que está reduzindo a quantidade de produtores oportunistas. Né? A maior parte da produção leiteira brasileira está crescendo de fazendas profissionais. Isso é muito bom para a gente que anseia ser exportador. Né? E por que isso tomou uma força nesse momento, nesses anos aí, 14, 15? Porque o preço do bezerro valorizou muito. Então, o pecuarista ele consegue observar lá, aquele que usa vacas não especializadas para fornecer leite, ele olha a vaca dele e fala, se eu ficar tirando leite dessa vaca, eu vou prejudicar que ela emprenhe, que ela gere um bezerro. Ele tira a vaca da ordenha, ou tira ela completamente ou tira ela mais cedo. Né? Então diminui a oferta de leite pouco profissional no mercado. Perfeito. Isso é muito positivo e acho que vem de encontro com as expectativas, tanto da indústria como do setor público, de tornar o setor leiteiro exportador. Lembrando que esse ano nós vamos de novo aumentar. Né? Nós já aumentamos aí a importação em 60% e diminuímos a exportação em 40%. Isso é momentâneo. Né? Nós temos uma oferta restrita esse ano, né? No mercado interno, além de toda a dificuldade do mercado internacional. E preço para o produtor, o Big, como é que deve ficar esse segundo semestre aqui? Eu acredito, a gente avalia sempre o mercado do longa-vida, né? O longa-vida tomou um tombo agora no final, no mês de julho, ele caiu em relação a junho. Só que em junho ele tinha subido muito no mercado. Então, se eu tiro junho da conta, eu ainda estou numa tendência de alta e o preço ao produtor não deu essa estilingada, não subiu de uma vez. Então, a gente acredita que a tendência ainda seja de firmeza no mercado de leite, subindo um pouquinho, tendendo a estabilidade para cair lá no começo da safra, né? Mas não deve ter nada aí que já derrube o preço no momento. Então, a gente tem até que analisar com cautela. Se o mercado longa-vida começar a despencar mesmo, aí vai afetar o produtor. Mas se não despencar, não afeta. O que é interessante do leite? Para o mercado consumidor, enquanto em um ano a carne bovina, por exemplo, subiu 17%, o preço do leite caiu 3%. Né? Então, ele é um dos produtos que não subiu mais do que a inflação, né? da cesta alimentar. Isso dá fôlego para ele aumentar um pouquinho, né? Porque nós estamos num ambiente inflacionário. Perfeito. Para a gente amarrar, Big, qual que é a dica para melhorar a eficiência da produção de leite? Cuidar bem do pasto? Do pasto e da alimentação das vacas. Leite é comida, né? Então, uma das coisas mais caras na produção de leite é você não produzir de acordo com o potencial da sua vaca. Né? Nutrição é fundamental, né? E claro, né? Nutrição e higiene. Né? Os mesmos processos que controlam a higiene, que garante sanidade e qualidade do leite, são aqueles que também garantem o lucro. Então, eu produzi o leite na vaca e não perdi por falta de higiene. E veja a seguir. A cotação da arroba deve ajudar, mas a alta do custo de produção pode atrapalhar o confinador na segunda rodada desta temporada. E no mercado do boi gordo, o consumo não está ajudando quase nada, mas a falta de boiada terminada não está deixando o carretão desinvestar na descida do estradão.
É um minutinho só e a gente já volta. Aguarde. Quem é assinante recomenda. DBO é a publicação indispensável para quem vive da pecuária. Uma única dica pode render muito mais que o valor da assinatura. 12 edições por R$ 144. Ligue 0800 11 0618 ou assine pelo site assinedbo.com.br. Para quem vive do leite, o caminho para estar em dia com o que há de novo no setor são os exemplos de eficiência, artigos técnicos e dicas da revista Mundo do Leite. São 6 exemplares por ano por apenas R$ 48. Faça já sua assinatura. Essa empreitada de criar e engordar boiada e depois fazer negociada não é coisa para se resolver de supetão. E sabendo da complicação que é o serviço com o mestiço, a gente deixa sempre uma parte desta nossa reunião noticiarista reservada para a participação dos companheiros boiadeiros na conversa com o analista. Olá, bom, respondendo a pergunta do seu João Carlos de Araçatuba, ele está pensando em fazer uma segunda rodada de confinamento agora, fechar uma boiada a partir de agosto. Ele fez o primeiro turno, ele está até contente com o resultado que ele aferiu da operação. Ele quer saber da gente o que a gente espera para custos e receita do segundo giro do confinamento. Para a gente falar um pouco disso, a gente já falou algumas semanas sobre esse assunto. A gente precisa compartimentar os custos, tá? Cada um dentro do seu grupo, porque a gente imagina que eles vão ter sentidos opostos, tá? Embora o boi magro que seja o maior dele, 70% do custo seja o boi magro, a gente imagina que ele vai ajudar ainda o confinador até o finalzinho de agosto. A gente tem também que falar um pouco dos outros custos que são extremamente importantes na composição total da operação. Bom, primeiro começando a falar de dieta, a gente tem aí o milho e farelo de soja como os dois grandes ingredientes balizadores dos rumos do mercado, né? Pensando em milho, embora a gente esteja colhendo agora a safrinha, muita atenção à safra norte-americana. A safra já começou já com perspectivas de menor oferta em relação ao ano passado. Em alguns estados do centro-oeste americano choveu bastante, tá? Então isso vai ter que replantar algumas lavouras, mais uma pressão de alta. Consequentemente, a gente deve ter uma maior demanda pelo milho brasileiro e isso pode elevar os preços. Pensando em farelo de soja, o melhor período para comprar esse insumo é de maio a junho, quando tem maior processamento da soja, consequentemente maior oferta desse item no mercado. Então a gente deve ter a partir de agora um mercado menos ofertado e com tendência de alta. Tá? Falando de custo operacional, né? Esse ano a gente teve uma alta muito significativa de óleo diesel, de combustível, de energia elétrica. E pensando agora em boi magro, esse talvez seja aí o grande amigo do confinador para o segundo semestre. Embora ele venha em preços elevados, a gente imagina que até o final do ano o boi magro deve ficar mais barato. E boi gordo, pensando em remuneração, tá, da sua atividade, pensando na receita, ele deve traçar um caminho contrário ao boi magro e a gente imagina numa alta até aí outubro, novembro, quando saem essas boiadas de segundo giro. A gente vai entrar também na entre-safra, então isso é um fator de menos oferta de boiada de pasto. O confinamento deve perfazer a maior parte das escalas e, consequentemente, os preços subir. Então esse é mais ou menos o cenário que a gente imagina para uma segunda rodada de confinamento. Bom, pessoal, um grande abraço e até a próxima. A chuvinha criadeira que apagou a poeira da estrada não mexeu com o comércio de boiada. Mas antes de começar uma nova negociada, a gente faz agora a conferência para tomar a tendência da situação do preço que está sendo falado para o boi gordo no mercado. E nesta primeira terça-feira da semana abrideira de agosto, a nossa praça boiadeira ainda não fez completamente o gosto do pecuarista, mas a pressão baixista do comprador de boiada continuou diminuindo e a cotação já não está mais despinguelada na descida da ribanceira. Falando assim no geral do Brasil inteiro, a oferta de gado terminado agora está apresentando comportamento dispareado conforme a situação de cada região. Mas mesmo onde a carestia não é grande, também não está sobrando mercadoria. Já a respeito do consumo, a virada do calendário e a semana de pagamento de salário ao trabalhador empregado estão sustentando o mercado, tanto que o preço da carne está estável no atacado. Mas ninguém está esperando uma recuperação mais substanciosa, porque a população está muito receosa com a trapeira em que se meteu a economia brasileira. No balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas 12 mudanças nas cotações entre as 31 regiões consultadas, sendo 8 para baixo e 4 para cima. Começando então a recitação pela melhor notícia, a gente registra que a lista das arribadas foi comandada por São Paulo, onde a alta foi geral no estado inteiro. Em Araçatuba, o boi foi para R$ 143,50
e a vaca para R$ 137, a prazo e livre do rural. Em Barretos, o macho aumentou para R$ 141,50 e a fêmea para R$ 135,50. No norte das Minas Gerais, o boi pulou para R$ 137. No noroeste do Paraná, o macho subiu para R$ 149 e a fêmea para R$ 139. Já em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, caiu tudo, com o boi voltando para R$ 135 e a vaca para R$ 127. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a fêmea escorregou para R$ 120. No sudoeste do estado, o macho foi rebaixado para R$ 129. No norte mato-grossense, o boi piorou para R$ 126 e a vaca para R$ 119. No sul do Tocantins, o macho desceu a R$ 129,50 e a fêmea a R$ 124,50. No sudeste da Rondônia, o boi descambou para R$ 118. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a vaca já não passa de R$ 5,05 o quilo vivo, ou R$ 151,50 por arroba, ainda para descontar o imposto. E no Oeste Gaúcho, a fêmea recuou a R$ 4,95 o quilo, ou R$ 148,50 por arroba. Eu acordo quando a barra do dia está aprumando e já levanto cantando. Depois de coar o café e tomar meu capilé, eu saio na soleira do ranchinho de sapé e a minha boiada carreira já está me esperando. No tilingue da canga e no chiado do pocão, eu vou cortando o chão na estrada, duetando pelos caminhos com os passarinhos do sertão, feliz da vida por poder viver desta lida sem nunca ter tido precisão de me apartar dessa minha terra querida. E com o relógio tic-taqueando sem ter parado, o tempo foi passando, a nossa jornada já está terminada e chegou a hora de fazer a retirada. Mas na despedida a gente já deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h35 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.